O fenômeno da crença religiosa, especialmente no que tange ao cristianismo e à Bíblia, deve ser analisado a partir de suas origens históricas, culturais e sociais, para que se compreenda o impacto que essas construções exerceram e ainda exercem sobre o comportamento coletivo e sobre as estruturas de poder. A análise racional e fundamentada desses temas passa inevitavelmente pela compreensão da exegese e da hermenêutica enquanto instrumentos críticos de interpretação textual, pois somente por meio dessa metodologia é possível separar aquilo que se apresenta como narrativa literária daquilo que eventualmente possa guardar alguma relação com elementos históricos verificáveis. A Bíblia, em sua essência, não foi concebida como um manual científico ou histórico, mas como uma coletânea de textos normativos, mitológicos, legais e sapiencais construídos e modificados, ao longo de séculos por diferentes grupos com interesses teológicos e políticos bem definidos. É necessário reconhecer que a concepção de um Deus único, soberano e absoluto, não surge como uma revelação súbita ou inquestionável, mas como produto de um processo cultural e religioso que se iniciou com o politeísmo e passou por fases de enoteísmo até alcançar o monoteísmo propriamente dito. O povo hebreu, como outros povos da antiguidade, partiu da observação da natureza para formular suas primeiras crenças e, a partir dessa prática, construiu narrativas que consolidaram sua identidade social e cultural. Esses relatos serviram, sobretudo, como instrumentos de normatização da conduta e de reforço de valores comunitários, sendo, portanto, profundamente ideológicos. Sob esse prisma, torna-se evidente que as figuras de Moisés, Abraão e mesmo de Jesus, quando analisadas à luz da crítica histórica e textual, não possuem respaldo arqueológico ou documental suficiente para sua validação como personagens históricos concretos. São, antes de tudo, personagens literários, criados e moldados conforme a necessidade da narrativa para afirmar uma determinada visão de mundo e sustentar as estruturas de poder vigentes em seus respectivos períodos. As evidências arqueológicas, quando confrontadas com os textos bíblicos, revelam não apenas contradições, mas sobretudo a origem mítica e simbólica de grande parte das histórias que compõem tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O Novo Testamento, por sua vez, não representa uma continuidade lógica e orgânica do Antigo Testamento, mas sim uma adaptação tardia que incorpora elementos do helenismo, do zoroastrismo e de outras correntes filosófico-religiosas da época. A figura de Jesus, enquanto Messias, governador, profeta ou salvador, segue uma tradição anterior de personagens míticos que já desempenhavam papéis semelhantes em outras culturas. A concepção de um Salvador que morre e ressuscita é anterior ao cristianismo e encontra paralelos evidentes no pensamento religioso do Oriente Médio e da Ásia Menor. A construção da Bíblia como a conhecemos hoje é, por conseguinte, um processo político e teológico que culminou na canonização dos textos no século IV da Era Comum. A escolha dos livros que comporiam o Novo Testamento não obedeceu a critérios objetivos ou inspiracionais, mas a interesses de grupos específicos que, ao selecionarem determinados escritos em detrimento de outros, estabeleceram uma ortodoxia conveniente aos propósitos de unificação e controle social por meio da religião institucionalizada. A canonização não foi resultado de uma revelação divina, mas de uma série de concílios e disputas doutrinárias que visavam, acima de tudo, garantir a estabilidade da nova religião oficial do Império Romano. É interessante notar que o cristianismo só ganha força institucional a partir do momento em que é adotado como religião oficial pelo Império, movimento que teve em Constantino uma de suas figuras centrais.
Não se tratava, naquele momento, de uma escolha espiritual, mas de uma decisão política que visava pacificar as tensões internas e oferecer ao império uma nova narrativa unificadora que substituísse as antigas práticas pagãs e seu sistema de sacrifícios. Já em declínio, o cristianismo, ao abolir os sacrifícios materiais e ao propor uma relação pessoal e espiritual com a divindade, apresentava-se como uma alternativa econômica e funcional para os interesses do Estado. É importante, nesse contexto, refletir criticamente sobre o papel da fé enquanto construção social. A fé, diferentemente do que se pensa em ambientes fundamentalistas, não depende da existência de textos sagrados ou de revelações divinas codificadas. A fé é uma disposição humana, uma construção psicológica e cultural que emerge das necessidades humanas de compreender o mundo, de encontrar sentido na existência e de organizar as relações sociais por meio de narrativas que sustentem determinadas visões de mundo. A história das religiões mostra com clareza que a fé precede os livros sagrados e que estes são apenas instrumentos tardios de consolidação e perpetuação de doutrinas. Nesse sentido, torna-se evidente que toda religião, ao propor normas e condutas, exerce um papel de manipulação social, não no sentido pejorativo do termo, mas como ferramenta de organização e controle dos indivíduos dentro de uma coletividade. O problema surge quando essa manipulação é utilizada de forma abusiva, quando se promove a ignorância em detrimento da reflexão crítica, quando se impõe a fé como dogma inquestionável e se nega o avanço do conhecimento em nome de verdades pretensamente absolutas. O fundamentalismo religioso, ao negar a interpretação crítica e a evolução do pensamento, coloca-se como um obstáculo ao desenvolvimento intelectual e científico da humanidade. O estudo da exegese e da hermenêutica revela que a interpretação dos textos sagrados é uma ciência que exige preparo, conhecimento histórico, linguístico e cultural, e que não deve ser reduzida a exercícios de opinião ou de achismos desprovidos de fundamento. Interpretar um texto bíblico é compreender seu contexto de produção, suas motivações, seus destinatários e seus limites enquanto fonte histórica e normativa. Não é possível, portanto, sustentar que a Bíblia seja um documento confiável em todos os seus aspectos, muito menos que represente uma verdade absoluta e inquestionável sobre a realidade do mundo. A própria construção do Antigo Testamento, com suas diversas fontes javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista, menos demonstra que se trata de uma coletânea de tradições que foram reunidas, harmonizadas e adaptadas ao longo dos séculos para servir aos propósitos religiosos e políticos de diferentes épocas. Não é possível atribuir sua autoria a uma única pessoa, como Moisés, cuja existência histórica é igualmente questionável. O Pentateuco é o resultado de um trabalho coletivo de escolas e tradições, que buscavam organizar as crenças e práticas do povo hebreu em um momento em que era necessário afirmar uma identidade monoteísta, frente às influências politeístas das culturas vizinhas. No que tange ao Novo Testamento, é igualmente ilusório supor que seus textos foram escritos por apóstolos ou que refletem relatos diretos de testemunhas oculares. Os evangelhos e as cartas atribuídas a figuras como Paulo, Pedro ou João foram redigidos em contextos diversos, muitas vezes décadas após os supostos acontecimentos que narram e refletem mais as disputas internas das primeiras comunidades cristãs do que uma preocupação histórica com a vida de Jesus. As contradições internas, as influências externas e as adaptações doutrinárias são evidentes e revelam o caráter humano e circunstancial dessas produções. Se você chegou até aqui, considere deixar um comentário com sua opinião
ou experiência sobre o tema. Sua participação fortalece este espaço de reflexão e troca de ideias. A análise crítica do surgimento do cristianismo mostra que sua expansão não foi um fenômeno sobrenatural ou milagroso, mas um processo social e político que se deu em meio a perseguições, adaptações e sincretismos. A fusão de elementos do judaísmo, do helenismo e de outras tradições orientais moldou a teologia cristã, que só encontrou seu formato final após séculos de debates e disputas de poder. A ideia de um Messias, de um Salvador, de um Deus encarnado, é um conceito que encontra paralelos em diversas culturas e que foi adaptado conforme as necessidades do momento. O cristianismo se consolidou como religião hegemônica, porque ofereceu uma alternativa viável às antigas práticas religiosas do Império Romano, porque foi capaz de se adaptar às exigências do poder e porque soube criar uma narrativa unificadora, que atendia às necessidades espirituais e sociais da época. A canonização dos textos, a criação de uma ortodoxia, a institucionalização da Igreja foram etapas desse processo, que culminou na transformação de uma seita marginalizada em uma das mais poderosas instituições da história da humanidade. Portanto, a compreensão da Bíblia e do cristianismo exige mais do que fé, exige conhecimento, estudo e capacidade crítica para discernir entre aquilo que é mito, aquilo que é história e aquilo que é manipulação. Não se trata de negar a importância da religião enquanto fenômeno cultural, mas de reconhecer seus limites enquanto fonte de verdade sobre a realidade. A fé, enquanto disposição subjetiva, não pode ser imposta como norma universal, e a liberdade de pensamento deve sempre prevalecer sobre o dogma. Por fim, é necessário compreender que a Bíblia, assim como qualquer outro livro religioso, reflete mais as angústias, esperanças e interesses de seus autores do que uma verdade objetiva sobre a existência. A busca pela verdade deve sempre passar pelo crivo da razão, da ciência e da ética, sob pena de se perpetuar a ignorância em nome de uma fé cega e infundada. A análise crítica da história das religiões demonstra que o fenômeno religioso sempre esteve diretamente atrelado à necessidade humana de organizar o mundo e suas relações a partir de sistemas simbólicos que dessem sentido à existência. A constituição do cristianismo, nesse contexto, seguiu a mesma lógica das religiões que a precederam. Apropriou-se de elementos já existentes, reelaborou-os sob novas roupagens e ofereceu uma narrativa capaz de justificar e sustentar práticas sociais e estruturas de poder. Não há, portanto, espaço para ingenuidades quanto à sua origem ou finalidade. A religião nunca foi apenas uma busca espiritual. Sempre foi, antes de tudo, uma ferramenta de organização social, controle e manutenção de determinados interesses. Ao observar o surgimento do cristianismo e sua evolução até se tornar a religião oficial do Império Romano, é evidente que esse processo não foi espontâneo, nem exclusivamente motivado por uma suposta verdade divina. Tratou-se de um movimento estratégico, pensado e executado com vistas à pacificação de uma sociedade plural, fragmentada por inúmeras crenças, e à consolidação de uma narrativa única que pudesse legitimar o poder central. A adoção do cristianismo por Constantino e sua posterior institucionalização foram atos políticos, não espirituais. O imperador precisava de um fator unificador, e a nova religião oferecia exatamente isso: uma promessa de salvação, uma moral unificadora e uma estrutura hierárquica pronta para ser instrumentalizada pelo Estado. A própria formação do cânone bíblico reflete essa instrumentalização. A escolha dos textos
o descarte de outros, a uniformização de doutrinas divergentes. Tudo obedeceu mais aos interesses de manter a ordem e evitar cismas que pudessem desestabilizar o poder do que a qualquer inspiração divina. A criação de critérios como a apostolicidade ou a inspiração foi, na prática, um artifício para legitimar as escolhas previamente feitas por conveniência. Não se tratava de preservar uma verdade histórica ou espiritual, mas de assegurar que a nova religião cumprisse sua função de coesão social e submissão das massas. A perpetuação dessa narrativa ao longo dos séculos só foi possível porque a religião sempre caminhou ao lado da ignorância e da manipulação. Onde não há acesso ao conhecimento, a fé cega encontra terreno fértil. A Igreja compreendeu isso desde cedo e tratou de monopolizar não apenas a interpretação dos textos sagrados, mas também o próprio acesso a eles. A proibição da leitura livre da Bíblia, a condenação da ciência, a perseguição a quem ousasse questionar as verdades estabelecidas são evidências de que o objetivo nunca foi a promoção da verdade, mas a preservação do controle. A fé, enquanto dispositivo de poder, mostrou-se mais eficaz que qualquer espada ou exército. Quando analisamos a exegese e a hermenêutica como ferramentas de estudo e interpretação, fica claro que a própria possibilidade de interpretação já denuncia a ausência de uma verdade única e absoluta nos textos bíblicos. Se fosse possível retirar deles uma verdade inequívoca, não haveria tantas escolas, tantas doutrinas, tantas disputas sobre o que é certo ou errado. A pluralidade de interpretações prova que a Bíblia é, antes de tudo, um conjunto de textos humanos, sujeitos às limitações, contradições e interesses de seus autores. A tentativa de revesti-los de infalibilidade não resiste ao exame crítico e racional. A fé fundamentalista, ao ignorar esse aspecto, torna-se refém de si mesma. Quem se apega à literalidade dos textos e rejeita a ciência da interpretação, comete o erro de confundir crença com verdade, opinião com fato, mito com história. Não se pode discutir seriamente a historicidade da Bíblia sem reconhecer suas origens míticas, suas adaptações culturais e suas contradições internas. O próprio conceito de verdade histórica exige provas, evidências, registros materiais, testemunhos contemporâneos. Nada disso existe em relação às figuras centrais do Antigo Testamento e mesmo o Novo Testamento carece de respaldo que vá além das próprias Escrituras. A construção da narrativa cristã, sobretudo a partir do século I, foi profundamente influenciada por correntes filosóficas e religiosas externas ao judaísmo. O zoroastrismo, com seu dualismo, sua concepção de bem e mal, céu e inferno, salvador e juízo final, forneceu a matriz sobre a qual se moldaram muitos dos conceitos cristãos. A cultura helenística introduziu a ideia de um logos divino, uma razão superior que organiza o cosmos, conceito que foi facilmente assimilado à figura do Cristo. A influência das religiões mistéricas, com seus rituais de morte e renascimento, também não pode ser ignorada. O cristianismo é, portanto, uma síntese de tradições anteriores, adaptadas às necessidades do momento. Ao entender que a fé é uma construção social e psicológica, compreende-se também que ela pode ser manipulada. A manipulação religiosa não é exclusiva do cristianismo, mas nele encontrou terreno fértil graças à sua pretensão de universalidade e sua capacidade de se adaptar às estruturas de poder. Desde os primeiros séculos, a religião foi utilizada para justificar guerras, subjugar povos, controlar comportamentos e preservar privilégios. A aliança entre trono e altar foi, por séculos, a principal ferramenta de dominação da Europa, e seus ecos
ainda ressoam nas sociedades contemporâneas. A fé, no entanto, não precisa ser rejeitada enquanto fenômeno humano. Ela pode coexistir com a razão, desde que reconheça seus limites. O problema surge quando a fé pretende se sobrepor à ciência, à história, ao conhecimento verificável. Quando se impõe como verdade absoluta e incontestável, ela deixa de ser crença pessoal e passa a ser ideologia de dominação. É nesse ponto que o estudo crítico das religiões se torna não apenas relevante, mas necessário, não para destruir a fé, mas para libertá-la da ignorância e da manipulação. O cristianismo, ao longo dos séculos, produziu obras admiráveis, contribuiu para o desenvolvimento da arte, da filosofia, da ciência, mas também foi responsável por períodos de trevas, perseguições, censuras e violências, em nome de uma verdade que nunca foi sua. Compreender essa ambivalência é essencial para que não se repitam os erros do passado. A religião deve ser espaço de reflexão, não de opressão, de busca, não de imposição. O papel da exegese e da hermenêutica é justamente fornecer as ferramentas para essa reflexão, separar o mito da história, a fábula da realidade, a crença pessoal da norma coletiva. Interpretar a Bíblia não é negar sua importância cultural ou espiritual, mas reconhecer seus limites enquanto fonte de conhecimento sobre a realidade. A ciência, a arqueologia, a história são mais aptas a fornecer respostas sobre o passado do que textos escritos em contextos tão diferentes do nosso. A crença na infalibilidade da Bíblia é um erro que custa caro à humanidade. Ela impede o diálogo, bloqueia o avanço do conhecimento, alimenta preconceitos e intolerâncias. Aceitar a Bíblia como um produto humano, como qualquer outro livro religioso, é um passo necessário para a maturidade intelectual e espiritual. A fé não precisa de dogmas para existir. Ela precisa de liberdade, de questionamento, de busca sincera. A questão do Jesus histórico, por exemplo, é reveladora dessa necessidade de separação entre fé e história. Não há consenso entre os estudiosos sobre sua existência, e as fontes que o mencionam são tardias, interpoladas ou questionáveis. O Jesus da fé é uma construção teológica, simbólica, que não depende da sua existência real para exercer sua função dentro do cristianismo. O Jesus histórico, caso tenha existido, permanece envolto em mistérios que a história dificilmente conseguirá esclarecer de forma definitiva. Confundir essas duas figuras é um erro comum, mais grave, que impede uma análise lúcida do fenômeno religioso. Da mesma forma, a ideia de uma Bíblia infalível, ditada por Deus, não resiste ao exame crítico, os próprios processos de seleção dos textos, as disputas doutrinárias. As influências políticas e culturais que moldaram o cânone demonstram que estamos diante de um produto humano, sujeito a todas as limitações, contradições e interesses que caracterizam nossas produções coletivas. Não é um livro divino, é um livro sobre as tentativas humanas de compreender o divino, o que é uma diferença fundamental. O reconhecimento dessa realidade não diminui a importância da Bíblia enquanto patrimônio cultural e literário. Pelo contrário, permite apreciá-la em sua verdadeira dimensão, como testemunho de uma época, de uma mentalidade, de uma busca que é, em última análise, universal. A Bíblia é parte da história da humanidade, não sua explicação última ou definitiva. Seu estudo deve ser livre, crítico, desprovido de dogmas e aberto às contribuições das diversas áreas do saber. Gostou do conteúdo até aqui? Então não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo. Isso faz toda a diferença para continuarmos trazendo reflexões profundas como esta. O cristianismo, como qualquer outra religião, deve ser compreendido em sua totalidade. Suas origens, suas evoluções, suas contradições, suas contribuições e seus erros. Só assim será possível superar a visão simplista e maniqueísta
que ainda domina muitos discursos. A religião não é inimiga da razão, a menos que se recuse a dialogar com ela. A fé não precisa ser cega. Pode e deve ser esclarecida, consciente de seus limites e de seu papel. O mundo atual exige esse esclarecimento. Vivemos tempos em que o fundamentalismo ressurge, alimentado pelo medo, pela ignorância, pela manipulação. O combate a esse fenômeno passa pelo conhecimento, pela educação, pela valorização da ciência e da reflexão crítica. Só assim será possível construir uma sociedade verdadeiramente livre, onde a fé seja uma escolha pessoal e não uma imposição social, onde a religião não sirva mais de instrumento para oprimir, mas de espaço para refletir e crescer. A história das religiões é, em última análise, a história da humanidade tentando encontrar sentido para a sua existência. Compreender isso é aceitar que nenhuma religião detém a verdade absoluta, que todas são tentativas, aproximações, construções humanas. A maturidade espiritual consiste em reconhecer essa limitação e, a partir dela, buscar caminhos que respeitem a liberdade, a diversidade e o conhecimento. A Bíblia, portanto, deve ser lida e estudada com esse espírito, como um documento humano, rico em simbolismos, repleto de ensinamentos, mas também marcado por seus contextos, suas limitações e suas contradições. Apenas assim será possível extrair dela aquilo que pode contribuir para uma vida mais plena, mais consciente, mais justa, e rejeitar com firmeza tudo aquilo que nela serve apenas para perpetuar ignorâncias, preconceitos e opressões. Essa é talvez a maior lição que a exegese e a hermenêutica podem oferecer: a liberdade de pensar, de questionar, de buscar. A verdadeira fé não teme a razão. Antes, a acolhe como companheira na difícil, mas necessária, jornada em busca da verdade. É imprescindível reconhecer que a compreensão moderna das religiões deve abandonar definitivamente qualquer vestígio de ingenuidade quanto às suas origens e funções. A religião, em todas as suas manifestações, sempre foi uma construção humana, forjada para atender demandas específicas de coesão social, controle moral e justificação de estruturas de poder. A própria ideia de revelação divina é um produto cultural, um artifício retórico criado para conferir autoridade absoluta a determinadas doutrinas e práticas, blindando-as contra qualquer contestação racional ou científica. Essa constatação não diminui o papel que a religião desempenhou historicamente, mas coloca seus efeitos e consequências sob uma luz mais lúcida e crítica. A leitura crítica da Bíblia deve partir desse pressuposto. Não se trata de desrespeitar crenças, mas de compreender que os textos bíblicos refletem as angústias, as esperanças, as contradições e as limitações de povos que, em suas épocas, tentavam organizar sua existência e dar sentido ao mundo por meio de narrativas míticas, jurídicas e poéticas. O Antigo Testamento é repleto de exemplos desse esforço. Mitos de criação que rivalizam com cosmogonias babilônicas leis. Civis que refletem a organização tribal do Antigo Oriente Médio, narrativas heróicas, que visam afirmar identidades nacionais, em meio a conflitos incessantes. Cada livro, cada capítulo, cada versículo carrega consigo as marcas indeléveis de seu tempo e de seus autores. A figura de Moisés, assim como a dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, não resiste ao escrutínio histórico. São personagens criados ou profundamente moldados para preencher lacunas na narrativa identitária de um povo que buscava se afirmar diante de impérios mais poderosos e culturas mais sofisticadas. A ausência de evidências arqueológicas ou documentais acerca dessas figuras não é uma lacuna a ser preenchida pela fé, mas uma evidência de que suas histórias serviram mais a propósitos pedagógicos e
políticos do que a descrição de fatos concretos. Moisés, como legislador e libertador, é uma construção literária cuja função primordial foi legitimar a lei e a estrutura religiosa que se pretendia perene. O mesmo raciocínio se aplica ao Novo Testamento. A figura de Jesus, tal como retratada nos Evangelhos, é produto de reelaborações sucessivas, adaptações teológicas e disputas internas das comunidades cristãs nascentes. O Jesus histórico, se existiu, é irreconhecível sob as camadas de simbolismo, dogma e teologia que foram acumuladas ao longo dos séculos. Os evangelhos, longe de serem relatos jornalísticos, são textos programáticos, destinados a afirmar a identidade de um grupo e a combater interpretações rivais. A escolha dos evangelhos canônicos, em detrimento de tantos outros, foi um ato político, não teológico. Serviu para fixar uma ortodoxia, para excluir dissidências e para consolidar uma visão única e incontestável da fé cristã. O Concílio de Nicéia e os que o sucederam foram, antes de tudo, eventos políticos. Reuniram líderes religiosos e autoridades imperiais com o objetivo de unificar discursos, aplacar disputas e reforçar o poder central. A definição da trindade, da natureza de Cristo, da composição do cânone, tudo foi decidido por voto, por alianças, por pressões, não por revelação divina. A Bíblia resultante desses concílios é, pois, um produto histórico, um compêndio de textos escolhidos para sustentar a estrutura que se pretendia imutável. A pretensão de infalibilidade que lhe foi posteriormente atribuída é uma construção posterior, que visa blindar suas contradições e impedir questionamentos. A resistência da Igreja à interpretação livre das Escrituras revela por si só o temor diante do questionamento. Ao longo da história, o monopólio da leitura e da interpretação foi um instrumento de poder, utilizado para manter as massas na ignorância e assegurar a submissão ao clero. A proibição da tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, a perseguição a quem ousava questionar dogmas. A censura às obras que promoviam o livre pensamento são provas cabais de que a Igreja temia mais a dúvida do que o pecado. Não se tratava de proteger os fiéis, mas de preservar um sistema de poder que se pretendia eterno. A Reforma Protestante, embora tenha rompido com Roma, manteve muitos dos vícios da tradição católica. Ao substituir o Papa pela Bíblia como única autoridade, transferiu o dogma, não o aboliu. A literalidade bíblica, tão cara aos reformadores, engessou o pensamento e abriu espaço para novas formas de fundamentalismo. O protestantismo, em suas diversas ramificações, continuou a promover a intolerância, a censura e a rejeição do pensamento crítico. A idolatria da letra matou o espírito, transformando o texto sagrado em instrumento de exclusão e opressão. Hoje, em pleno século XXI, ainda se encontram resquícios desse fundamentalismo em discursos que rejeitam a ciência, que negam evidências arqueológicas, que combatem a liberdade de pensamento em nome de uma suposta verdade absoluta. A crença na literalidade da Bíblia alimenta movimentos que negam a evolução, que rejeitam os direitos das minorias, que promovem a intolerância religiosa. É um retrocesso que precisa ser combatido com conhecimento, com estudo, com reflexão crítica. A fé não pode ser desculpa para a ignorância. A religião não pode ser escudo para o preconceito. A exegese moderna, apoiada em métodos históricos, linguísticos e arqueológicos, desmonta as pretensões de literalidade e infalibilidade dos textos sagrados. Ela revela as contradições, as adaptações, as influências externas, as manipulações políticas que moldaram a Bíblia. Ensina que a interpretação é sempre contextual, que o texto não fala por si, mas por meio daqueles que o leem e o reescrevem em cada época. Não há, portanto, uma verdade única e eterna a ser extraída da Bíblia.
mas múltiplas leituras possíveis, cada uma refletindo as angústias e esperanças de seu tempo. O estudo crítico das Escrituras não busca destruir a fé, mas libertá-la das amarras do dogma. Permite reconhecer o valor simbólico, literário e ético dos textos, sem confundi-los com registros históricos ou científicos. Resgata a dimensão humana da religião, sua função de oferecer sentido, consolo e orientação, sem pretender substituir o conhecimento produzido pelas ciências ou as conquistas da razão. A fé madura aceita a dúvida como parte do caminho, reconhece seus limites, respeita a liberdade de crença e de descrença. O cristianismo, como qualquer religião, é uma construção histórica, sujeita a mudanças, a revisões, a reinterpretações. A pretensão de imutabilidade é uma ilusão perigosa que gera intolerância e impede o progresso. A história mostra que as religiões evoluem, adaptam-se, reinventam-se. O que hoje é considerado heresia pode tornar-se ortodoxia amanhã, e vice-versa. Compreender essa dinâmica é fundamental para não cair nas armadilhas do fundamentalismo e para promover um diálogo interreligioso baseado no respeito mútuo e na valorização da diversidade. A Bíblia, lida criticamente, é uma fonte riquíssima de conhecimento sobre a cultura, a história e a psicologia humanas. Seus mitos, suas parábolas, suas leis refletem o esforço de gerações em entender o mundo e seu lugar nele. São testemunhos de um passado que ainda ressoa no presente, mas que não deve ser confundido com a verdade última sobre a realidade. A ciência, a filosofia, a arte, a ética oferecem outras respostas, outros caminhos, outras luzes. A fé não deve temê-los, mas dialogar com eles e enriquecer-se nesse encontro. Em última análise, a religião deve ser um espaço de busca, não de imposição, de reflexão, não de dogma, de liberdade, não de opressão. O fundamentalismo é o contrário da fé autêntica, pois recusa o mistério, a dúvida, a complexidade da existência. Reduz Deus a uma fórmula, a um livro, a um conjunto de regras, traindo sua própria natureza transcendente. A espiritualidade verdadeira reconhece a limitação humana, acolhe a diversidade, respeita o outro. É um caminho pessoal, intransferível, que não pode ser imposto nem codificado. A liberdade religiosa é um direito, mas também uma responsabilidade. Implica o dever de buscar, de questionar, de não aceitar verdades prontas sem reflexão. Implica o respeito ao outro, à sua crença ou descrença, ao seu modo de buscar sentido. A imposição, a intolerância, a violência em nome da fé são traições ao próprio espírito religioso, que deveria ser, antes de tudo, amor, compaixão e acolhimento. Por isso, é necessário promover a educação, o conhecimento, o diálogo. É preciso desmistificar a religião sem desrespeitar a fé, criticar os abusos sem negar as contribuições, reconhecer as sombras sem ignorar as luzes. Só assim será possível construir uma sociedade mais justa, mais livre, mais humana, onde a fé seja uma escolha consciente, não uma imposição, uma busca sincera, não uma repetição cega. A história das religiões é a história da humanidade tentando compreender a si mesma e o mundo ao seu redor. É uma história de erros e acertos, de luzes e sombras, de buscas e de enganos. Reconhecer isso não é renegar a espiritualidade, mas abrir-se a uma compreensão mais profunda, mais honesta e mais humana da nossa eterna busca por sentido. Compreender o papel das religiões no desenvolvimento humano exige reconhecer sua função histórica como mecanismo de organização social e como resposta às limitações cognitivas e científicas das sociedades antigas. O surgimento das religiões, especialmente as de caráter monoteísta,
não pode ser dissociado do contexto político, econômico e cultural em que se estabeleceram. As doutrinas religiosas emergiram como uma forma de legitimar lideranças, de garantir a coesão de grupos heterogêneos e de oferecer explicações simplificadas para fenômenos naturais e existenciais, que escapavam à compreensão humana naquele estágio de desenvolvimento. A institucionalização da fé, portanto, foi um movimento natural dentro desse cenário. À medida que as sociedades cresciam em complexidade, tornava-se necessário criar mecanismos que garantissem a obediência e a estabilidade. A religião, com suas promessas de recompensa ou punição após a morte, revelou-se uma ferramenta eficaz para esse fim. A partir do momento em que o controle espiritual se aliou ao controle político, o poder religioso passou a ter um papel central na manutenção das estruturas de dominação. A própria noção de pecado, de culpa e de redenção foi moldada para reforçar a submissão das massas e justificar a autoridade dos líderes religiosos e dos governantes. O cristianismo, nesse sentido, seguiu a mesma trajetória de outras religiões que o antecederam ou que coexistiram com ele. Sua ascensão como religião oficial do Império Romano marcou o início de uma nova fase, em que a fé cristã passou de doutrina marginalizada a ferramenta de controle estatal. A partir desse momento, a Igreja deixou de ser apenas uma comunidade de fiéis para se transformar em instituição de poder, com estrutura hierárquica, território, exército e influência política. O que se viu foi a fusão do poder espiritual com o poder temporal, criando uma entidade que se autoproclamava representante direta de Deus na Terra e que exigia obediência inquestionável. Esse processo teve consequências profundas para o desenvolvimento intelectual e científico da humanidade. A Idade Média europeia foi marcada por uma estagnação do pensamento livre, resultado direto do monopólio religioso sobre a educação e a produção do conhecimento. As universidades, quando surgiram, foram controladas pela Igreja, que determinava os limites do que podia ou não ser estudado. Qualquer teoria que contradissesse as escrituras sagradas ou a interpretação oficial era considerada herética e, muitas vezes, punida com severidade. A ciência, a filosofia e a arte foram submetidas ao crivo da ortodoxia religiosa, e o medo sufocou a curiosidade e a inovação por séculos. Ainda assim, mesmo sob repressão, o pensamento crítico jamais foi completamente extinto. Sempre houve vozes dissonantes, indivíduos que ousaram questionar, que buscaram explicações mais racionais e menos dogmáticas para os mistérios do mundo. Esses pensadores, muitas vezes perseguidos, exilados ou executados, pavimentaram o caminho para o Renascimento, para a Revolução Científica e para o Iluminismo. Esses movimentos marcaram a retomada do espírito crítico, da valorização da razão, da separação entre fé e ciência. Romperam, ainda que de forma gradual e incompleta, o monopólio da religião sobre o saber e abriram as portas para o progresso que moldou o mundo moderno. Entretanto, os ecos do passado ainda ressoam. O fundamentalismo religioso, em suas mais diversas formas, persiste como uma ameaça à liberdade de pensamento e aos direitos humanos. Grupos que defendem a literalidade das escrituras, que rejeitam avanços científicos, que combatem direitos civis em nome de uma moral arcaica, continuam a exercer influência sobre milhões de pessoas. O medo, a ignorância e a manipulação continuam a ser utilizados como ferramentas de controle, alimentando discursos de ódio, de exclusão e de intolerância. O combate a esse retrocesso exige não apenas a valorização da ciência e da razão, mas também a promoção de uma educação que fomente o pensamento crítico, o respeito à diversidade e a valorização dos direitos individuais. O papel da exegese e da hermenêutica, nesse contexto,
é fundamental. Essas disciplinas nos ensinam que a leitura dos textos sagrados deve levar em conta o contexto histórico, cultural e linguístico em que foram produzidos. Revelam que as escrituras são fruto de mãos humanas, impregnadas das limitações e das preocupações de seus autores. A exegese mostra que muitos dos chamados absurdos bíblicos são, na verdade, reflexos de um tempo em que a metáfora, o simbolismo e a narrativa mítica eram os principais instrumentos de compreensão da realidade. Desmistifica a ideia de que esses textos devam ser tomados ao pé da letra ou tratados como manuais científicos ou históricos. Essa abordagem não nega o valor cultural e simbólico das Escrituras. Pelo contrário, permite uma apreciação mais rica e profunda desses textos, compreendendo-os em sua verdadeira dimensão como expressões da busca humana por sentido, por explicações e por segurança diante do desconhecido. Retira dos textos a pretensão de infalibilidade e devolve-lhes a humanidade que lhes é inerente. Permite que a fé, despojada de dogmas e de imposições, reencontre seu lugar como experiência pessoal, livre e aberta ao diálogo com as demais formas de conhecimento. O reconhecimento do caráter humano das religiões não implica necessariamente seu abandono. Implica, sim, uma nova postura diante delas. É possível valorizar a espiritualidade sem ceder ao obscurantismo. É possível buscar sentido e transcendência sem abrir mão da razão e da liberdade de pensamento. As religiões podem continuar a oferecer conforto, inspiração e orientação moral, desde que não pretendam mais ditar as normas da ciência, da política ou da vida civil. Devem reconhecer seus limites, aceitar a pluralidade, respeitar a autonomia das consciências. A sociedade moderna, marcada pelo pluralismo, pela diversidade e pela complexidade, exige essa maturidade. Não há mais espaço para verdades absolutas, para imposições dogmáticas, para discursos que segregam ou que impedem o progresso em nome de tradições. A convivência pacífica e respeitosa entre diferentes crenças ou entre crenças e descrenças é um imperativo ético e social. O Estado laico, que assegura a liberdade religiosa ao mesmo tempo em que impede a imposição de qualquer fé sobre a coletividade, é uma conquista que precisa ser preservada e fortalecida. A educação desempenha, nesse cenário, um papel crucial. É através dela que se forma o espírito crítico, que se combate a ignorância, que se prepara o indivíduo para conviver com a diversidade e para questionar as verdades prontas. A escola deve ser espaço de reflexão, de debate, de exposição a diferentes visões de mundo. Deve promover o conhecimento científico, a valorização das artes, o estudo das filosofias e das religiões, não para doutrinar, mas para ampliar horizontes, para formar cidadãos livres, conscientes e responsáveis. A ciência, por sua vez, deve manter sua autonomia e sua busca incessante por explicações fundamentadas na razão, na observação e na experimentação. Deve rejeitar interferências dogmáticas, mas também deve dialogar com outras formas de saber, reconhecendo que a realidade humana é multifacetada e que a compreensão do mundo não se esgota nas equações ou nas estatísticas. A ética, a filosofia, a arte e a espiritualidade têm muito a contribuir para uma visão mais ampla e mais humana da existência. Por fim, é preciso reconhecer que a busca por sentido é uma constante da experiência humana. Cada indivíduo, à sua maneira, procura respostas para as grandes questões da vida. De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido do sofrimento, da morte, da existência? As religiões oferecem uma dessas respostas, mas não são as únicas. A filosofia, a ciência, a arte, as relações humanas, a construção de uma sociedade mais justa e solidária são também caminhos legítimos e necessários.
O respeito a essa diversidade de buscas é a base de uma convivência pacífica e enriquecedora. O futuro das religiões, se quiserem continuar a existir de forma saudável, passa pela aceitação dessa nova realidade. Passa pela renúncia à pretensão de exclusividade, pela abertura ao diálogo, pela disposição de repensar dogmas e de adaptar-se aos novos tempos. Passa pela promoção da paz, da justiça, da compaixão, da solidariedade. Passa pelo reconhecimento de que a fé deve ser uma escolha livre, consciente e pessoal. Nunca uma imposição ou uma obrigação. Nesse sentido, cabe a cada um refletir sobre sua própria relação com a religião, com a fé, com o conhecimento. Cabe a cada um buscar suas respostas, construir seus caminhos, respeitando sempre a liberdade e a dignidade do outro. A maturidade espiritual não está na repetição de dogmas, mas na busca sincera pela verdade, na aceitação da dúvida, na abertura ao novo. Está na capacidade de viver em paz consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Essa é a grande lição que a história das religiões nos oferece, que a busca é mais importante do que a certeza, que o caminho é mais significativo do que a chegada, que a dúvida é mais fecunda do que o dogma, que no fim das contas somos todos peregrinos, tentando compreender um pouco mais do mistério que é a vida. O entendimento crítico das religiões, especialmente do cristianismo e de sua principal fonte doutrinária, a Bíblia, requer uma abordagem desapegada de preconceitos e livre das amarras dogmáticas que, historicamente, impediram uma leitura racional e contextualizada desses fenômenos. O avanço da historiografia, da arqueologia, da filologia e das ciências humanas em geral trouxe à luz evidências incontestáveis de que a religião não é possível, sob nenhuma perspectiva racional, afirmar que seus textos foram produzidos sob inspiração direta de uma divindade ou que representem verdades absolutas. Não houve critério divino ou revelação mística que orientasse a seleção dos livros que hoje compõem a Bíblia. Durante séculos, monopolizou a interpretação da Bíblia e ditou as regras morais e sociais de boa parte do mundo ocidental. A aliança entre trono e altar transformou a fé cristã em instrumento de dominação, justificando cruzadas, inquisições, conquistas coloniais e toda sorte de abusos em nome de uma suposta vontade divina. A religião deixou de ser espaço de busca espiritual para se tornar mecanismo de controle das massas, perpetuando desigualdades e legitimando estruturas de opressão. Foram decisões humanas, motivadas por interesses muito mais práticos do que espirituais. Libertar a fé do dogmatismo abre espaço para uma espiritualidade mais autêntica, mais livre, mais consciente de seus limites e de suas possibilidades. Separar religião e política é preservar tanto a democracia quanto a própria fé de abusos e manipulações. O Estado laico não nega a religião, mas impede que ela imponha suas normas a quem não partilha de suas crenças. Garante a liberdade de culto, mas também a liberdade de não crer. A filosofia, a arte, a literatura, a ciência, a convivência, a solidariedade, todas são formas legítimas de construir sentido para a existência. Passa pelo reconhecimento de que nenhuma tradição é eterna, de que todas as crenças são construções humanas sujeitas ao tempo, à cultura, à história. Passa pela aceitação de que a dúvida, a pergunta, a busca são tão ou mais importantes do que as respostas. O respeito à liberdade de crença e de não crença, a valorização da ciência e da razão, a promoção da educação e da cultura são os pilares de uma sociedade que deseja ser verdadeiramente humana. A religião, se quiser continuar a existir nesse novo mundo, precisa renunciar ao poder e reencontrar sua essência como caminho pessoal, livre e aberto ao diálogo.
A maturidade espiritual está em reconhecer a limitação do próprio conhecimento, em respeitar a alteridade, em promover a paz, a justiça e a dignidade acima de qualquer doutrina. Respeitar essa pluralidade é essencial para uma sociedade justa e livre. O estudo crítico não destrói a fé, mas a purifica de suas ilusões, de seus abusos, de suas contradições. Permite que cada um construa seu caminho com consciência, com liberdade, com responsabilidade. Permite que a religião recupere sua vocação original de ser espaço de acolhimento, de compaixão, de busca por sentido, sem pretensões de poder, sem imposições, sem intolerâncias. Nenhuma crença deve pretender exclusividade sobre a verdade. Nenhum dogma deve impedir a livre circulação das ideias. Protege a diversidade religiosa, mas também assegura que nenhuma doutrina possa ditar as políticas públicas ou interferir no ensino, na ciência e nos direitos civis. Permite que o indivíduo busque sentido para sua existência de forma pessoal, sem imposições externas, sem medo de questionar, sem a necessidade de submissão a autoridades religiosas. Uma educação que promova o pensamento crítico, que ensine a ler os textos com rigor e contextualização, que valorize a ciência e as humanidades. É o antídoto contra o obscurantismo. É pela educação que se constrói uma sociedade capaz de conviver com as diferenças, de respeitar as diversas formas de crença ou descrença, de dialogar em busca de soluções comuns para os desafios da humanidade. A espiritualidade, quando desvinculada do poder institucional, pode florescer como expressão de humanidade, de compaixão, de solidariedade. Apenas transferiu o centro da autoridade, substituindo a Igreja de Roma pela autoridade das Escrituras, interpretadas à luz de novas ortodoxias igualmente rígidas. As guerras de religião, as perseguições a hereges, as execuções em nome da fé. As cruzadas e os conflitos sectários mostram que a religião, quando absolutizada, transforma-se em instrumento de exclusão e morte. A fé, desprovida de autocrítica e impermeável à razão, converte-se em fanatismo, em obstáculo ao progresso, em negação da dignidade humana. A ciência não é inimiga da espiritualidade, mas de sua deturpação. Não combate a fé pessoal, mas rejeita qualquer tentativa de transformar crenças em verdades científicas. O diálogo entre ciência e espiritualidade é possível e desejável, desde que ambos os campos respeitem seus limites e reconheçam suas especificidades. O surgimento de múltiplas denominações protestantes não eliminou o dogmatismo. Ao contrário, muitas dessas vertentes reforçaram ainda mais a literalidade bíblica e o fundamentalismo, alimentando movimentos que até hoje se opõem ao avanço da ciência dos direitos humanos e da liberdade de pensamento. A exclusão de evangelhos, cartas e apocalipses considerados heréticos ou inconvenientes, evidencia que o objetivo era estabelecer uma ortodoxia única, capaz de suprimir as múltiplas interpretações e disputas que fragmentavam o cristianismo nascente. Essa unificação visava a centralização do poder e a eliminação das dissidências, consolidando a autoridade da Igreja sobre a fé e a vida dos indivíduos. Interpretar a Bíblia não é profaná-la, mas libertá-la das correntes da ignorância e do obscurantismo. É reconhecer sua riqueza simbólica, sua importância histórica, seu valor literário, sem, contudo, atribuir-lhe uma autoridade que não possui sobre a realidade objetiva. A leitura crítica permite separar o que é mito, o que é moral, o que é filosofia e o que é simples produto de seu tempo. Permite, sobretudo, impedir que narrativas antigas continuem a ser usadas como justificativa para práticas desumanas e retrógradas. Cada livro que compõe esse compêndio foi escrito por mãos humanas, dentro de contextos culturais, políticos e religiosos específicos,
com objetivos claros de normatizar condutas, reforçar estruturas de poder e perpetuar determinadas visões de mundo. Ao longo dos séculos, esses textos foram revisados, adaptados, censurados e reorganizados para atender às necessidades dos grupos que detinham o poder, seja no âmbito religioso, seja no político. Em seu cerne, sempre foi um artifício humano para responder às angústias existenciais e às necessidades de organização social. Essa constatação não reduz o valor simbólico ou cultural das crenças, mas as coloca no lugar correto dentro da estrutura do conhecimento humano. A Bíblia, enquanto documento, reflete todas as limitações e contradições próprias do seu tempo e dos seus autores. O próprio processo de canonização das Escrituras demonstra a natureza humana e arbitrária dessas escolhas. A relação intrínseca entre religião e poder torna-se ainda mais evidente quando analisamos a história da Igreja Católica, a instituição que a Reforma Protestante, embora tenha representado uma ruptura com o catolicismo romano, não promoveu uma verdadeira libertação da fé em relação ao poder. É preciso reconhecer que toda tentativa de aprisionar a verdade em textos ou dogmas resulta inevitavelmente em intolerância e violência. A história está repleta de exemplos desse fenômeno. Nesse cenário, a exegese e a hermenêutica surgem como ferramentas essenciais para desmistificar os textos sagrados e resgatar sua verdadeira natureza. A compreensão da fé como fenômeno humano e cultural não deve ser encarada como ameaça, mas como oportunidade. A laicidade do Estado é a principal garantia dessa liberdade. Nesse contexto, a educação é um instrumento mais poderoso para combater o fundamentalismo e a intolerância. A ciência, por sua vez, deve manter seu compromisso com a razão, com a observação, com a experimentação, com a busca incessante por explicações fundamentadas em evidências. A busca por sentido é uma constante da condição humana. As religiões oferecem respostas a essa busca, mas não são as únicas. O futuro da fé passa pela renúncia ao dogmatismo e pela abertura ao diálogo. A reflexão sobre as religiões não deve ser encarada como ameaça, mas como oportunidade de crescimento. Ao final, compreende-se que a humanidade avança não quando encontra respostas definitivas, mas quando aceita a complexidade da existência e busca conviver com ela de forma ética, justa e solidária. A partir de uma análise ampla e desapaixonada, é possível perceber que o movimento de estruturação das religiões sempre respondeu a demandas humanas, muito concretas ligadas à organização social, à legitimação de poderes instituídos e à conformação de identidades coletivas. O cristianismo, em especial, seguiu essa mesma trilha, apropriando-se de narrativas e práticas anteriores. O fundamentalismo, ao insistir na inerrância bíblica, ignora não apenas as evidências históricas e arqueológicas, mas também a própria natureza plural e contraditória das tradições que formaram o cristianismo. O estudo das religiões mostra que todas, sem exceção, surgiram em resposta a contextos específicos, adaptaram-se às mudanças históricas e, em muitos casos, foram instrumentalizadas para justificar desigualdades, guerras, opressões e genocídios. O reconhecimento dessa realidade é o primeiro passo para uma relação mais saudável, mais livre e mais consciente com as tradições religiosas. Essa postura impede o avanço do conhecimento, bloqueia o diálogo interreligioso e alimenta uma visão excludente e beligerante da fé, incompatível com as necessidades de convivência e respeito mútuo que a sociedade contemporânea exige, ao analisar o texto em seus contextos originais. A exegese permite compreender as intenções dos autores, os destinatários das mensagens e as circunstâncias que moldaram cada narrativa. Ao separar fé e política, garante-se que nenhuma crença imponha suas normas
sobre a coletividade, protegendo a diversidade e impedindo que a religião seja corrompida por interesses mundanos. Cada indivíduo deve ter o direito de crer ou não crer, de reinterpretar sua fé, de rejeitar tradições que já não fazem sentido, de construir sua espiritualidade com autonomia e responsabilidade. O respeito à diversidade é uma exigência ética e uma condição para a convivência pacífica em sociedades cada vez mais pluralistas. A laicidade assegura que o espaço público permaneça neutro, livre para a expressão de todas as crenças, desde que respeitem os direitos e as liberdades individuais. A ciência trata dos fatos, das causas naturais, das leis que regem o universo. A espiritualidade, quando despojada de pretensões científicas, pode tratar da ética, do sentido da vida, das relações humanas, da busca pessoal por realização e transcendência. A harmonia entre essas esferas é desejável e necessária para o equilíbrio do indivíduo e da sociedade. Ela pode florescer nas experiências individuais, nos pequenos gestos de solidariedade, nas reflexões silenciosas, nos encontros significativos. Não precisa de templos suntuosos, de rituais rígidos, de doutrinas imutáveis. Precisa apenas de espaço para ser vivida com liberdade, com honestidade, com respeito. Que busque suas respostas, construa seus caminhos, respeite os percursos alheios. Sua interação faz toda a diferença para que possamos continuar produzindo conteúdos profundos e relevantes. A maturidade espiritual não se mede pela fidelidade a dogmas, mas pela capacidade de conviver com a dúvida, com a diferença, com a complexidade da existência. A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria limitação, em aceitar que nenhuma resposta é definitiva, em continuar buscando com humildade e coragem. É por meio dela que se forma o pensamento crítico, que se desmistificam as falsas verdades, que se combate a manipulação ideológica. As religiões oferecem uma via para essa busca, mas não são as únicas. As instituições religiosas precisam reconhecer que sua autoridade não é mais incontestável, que suas verdades não são mais absolutas, que sua influência deve ser conquistada pelo exemplo, pela coerência, pela promoção do bem comum. O discurso de ódio, a recusa ao diálogo, a imposição de normas arcaicas apenas aceleram o processo de esvaziamento e descredibilização dessas instituições. A filosofia, a arte, a literatura, as relações afetivas, o compromisso com a justiça social, todas são formas válidas de encontrar significado na existência. A liberdade de escolha deve ser respeitada e protegida, impedindo que qualquer forma de crença ou descrença se converta em instrumento de opressão ou exclusão. Liberta da ilusão da infalibilidade. Permite uma relação mais madura, mais consciente e mais respeitosa com as tradições do passado. Permite valorizar o que há de belo e de inspirador nas narrativas religiosas, sem abrir mão da razão, da ciência, dos direitos humanos. Permite construir pontes em vez de muros, promover a paz em vez da guerra, celebrar a diversidade em vez de combatê-la. A escola deve ser espaço de diálogo, de exposição a diferentes perspectivas, de incentivo à curiosidade e à reflexão. Deve ensinar a ler, a interpretar, a questionar, a buscar conhecimento com rigor e honestidade intelectual. Só assim será possível formar cidadãos capazes de conviver com a diversidade, de rejeitar o extremismo e de construir uma sociedade mais justa e mais humana. Ao invés de buscar uma única resposta, a hermenêutica reconhece a polissemia das escrituras e a necessidade de dialogar com as diversas formas de saber que hoje compõem o repertório humano. O combate ao pensamento crítico, ao avanço da ciência e aos direitos humanos em nome da fé, não é uma defesa da espiritualidade, mas da ignorância e do poder.
A religião, quando transformada em ideologia política, torna-se perigosa, pois mascara seus interesses sob a aparência de devoção e transcendência. Deve dialogar com outras formas de saber, mas sem ceder às pressões de dogmas ou interesses políticos. O conhecimento científico é uma conquista da humanidade, um patrimônio que deve ser protegido contra retrocessos e obscurantismos. A ciência não pretende substituir a espiritualidade, mas delimitar seu campo de atuação, impedindo que crenças sem fundamento interfiram nas políticas públicas, na educação, na saúde, na pesquisa. Assim, a leitura da Bíblia deixa de ser um exercício de submissão ao dogma e se transforma em uma oportunidade de reflexão crítica, de enriquecimento cultural e de amadurecimento espiritual. Com isso, desfaz-se a ilusão de que a Bíblia apresenta uma verdade única e atemporal, válida para todos os tempos e lugares. Torna-se evidente que muitos dos preceitos ali contidos serviram às sociedades patriarcais, belicistas e excludentes, e não podem ser aplicados sem crítica ou adaptação às realidades atuais, ressignificando-as e organizando-as dentro de um arcabouço teológico, que atendesse tanto às expectativas espirituais das massas, quanto às exigências pragmáticas dos poderes políticos que passaram a instrumentalizá-lo. A evolução da Igreja cristã, desde suas origens marginalizadas até sua ascensão como pilar do Estado e do sistema social europeu, é a prova inequívoca dessa funcionalidade estratégica da religião. O estudo crítico das Escrituras evidencia que a Bíblia é um documento composto de múltiplas camadas, representando visões de mundo divergente, fruto de diferentes atores, épocas e contextos políticos. As contradições internas, as repetições, as sobreposições de histórias semelhantes com desfechos distintos não são falhas de edição, mas sim marcas de sua composição coletiva e fragmentada ao longo do tempo. A formação desse cânone não foi guiada por critérios espirituais ou por alguma revelação sobrenatural, mas por acordos, disputas e conveniências que refletiam o embate de interesses teológicos e institucionais dos primeiros séculos da Era Comum. Compreender esse processo é crucial para libertar a mente das amarras de uma leitura literalista e anacrônica dos textos sagrados. A crítica moderna à religião não pretende destruir a fé individual, mas sim expor os mecanismos históricos que transformaram narrativas espirituais em instrumentos de controle social. Dentro desse panorama, a exegese surge como uma ferramenta indispensável para desarmar as armadilhas do dogmatismo. A hermenêutica complementa esse processo, ao propor métodos de interpretação que respeitem a complexidade dos textos e a pluralidade dos leitores. A rejeição à leitura crítica das Escrituras, por outro lado, fortalece o fundamentalismo e alimenta o ciclo de intolerância, violência e exclusão, que ainda hoje marca a atuação de muitos grupos religiosos. Nesse sentido, a defesa do Estado laico é uma salvaguarda não apenas para a liberdade dos não crentes, mas para a própria integridade das religiões. A liberdade religiosa, assim entendida, é incompatível com qualquer forma de imposição dogmática. A educação é o caminho para consolidar essa liberdade. A ciência, por sua vez, deve manter sua independência e seu compromisso com a verdade fundamentada em evidências. A convivência entre ciência e espiritualidade é possível quando ambas reconhecem seus limites e suas especificidades. É importante ressaltar que a busca por sentido é legítima e inerente à condição humana. O futuro das religiões depende de sua capacidade de se reinventar, de dialogar com a modernidade, de renunciar ao autoritarismo e ao dogmatismo. A espiritualidade autêntica, por outro lado,
tem espaço garantido em qualquer sociedade que valorize a liberdade e a dignidade humanas. A compreensão das religiões como construções humanas é um avanço, não uma ameaça. Por isso, é fundamental que cada indivíduo reflita sobre sua própria relação com a fé, com a espiritualidade, com o conhecimento. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder mais reflexões como esta. A compreensão profunda sobre a função das religiões no desenvolvimento histórico das sociedades humanas exige um distanciamento crítico de suas pretensões originais de sacralidade e infalibilidade. A religião, observada à luz da razão e da história, revela-se como um fenômeno cultural, cuja principal função foi, e ainda é, o medo da morte e a busca por sentido. A necessidade de pertencimento e o desejo de ordem são fatores universais que a religião soube instrumentalizar, oferecendo em troca a promessa de salvação de vida eterna e de um propósito transcendente para o sofrimento terreno. A literalidade bíblica, defendida por setores fundamentalistas, não resiste ao exame crítico, nem tampouco contribui para o avanço do conhecimento ou para a construção de uma sociedade mais justa e mais livre. Ao contrário, frequentemente serve de base para a exclusão, a intolerância e a violência, perpetuando preconceitos e legitimando práticas que, sob qualquer perspectiva ética contemporânea, são inaceitáveis. Esses mecanismos, longe de serem exclusivos do cristianismo, podem ser observados em todas as grandes tradições religiosas, desde as mais antigas até as contemporâneas. Elas permitem desconstruir interpretações literais e fundamentalistas, evidenciando que muitos dos preceitos bíblicos não são aplicáveis fora de seus contextos originais. A verdadeira fé não teme a ciência, a filosofia ou a arte, porque reconhece que todas essas expressões humanas fazem parte da mesma busca por sentido e por compreensão da existência. O diálogo entre as diferentes formas de saber é não apenas possível, mas necessário, para evitar o isolamento das religiões em bolhas dogmáticas e para impedir que a ciência se feche em um tecnicismo estéril incapaz de dialogar com as questões humanas mais profundas. Uma educação que valorize o pensamento crítico, que promova o diálogo entre diferentes saberes, que incentive a curiosidade e a busca por conhecimento, é o antídoto mais eficaz contra o fundamentalismo, contra a intolerância, contra o obscurantismo. Deve resistir às pressões dogmáticas, sejam elas religiosas, políticas ou econômicas. E deve estar sempre aberta ao diálogo com outras formas de saber, sem, contudo, abdicar de seus princípios fundamentais. Cada indivíduo tem o direito de construir sua própria visão de mundo, suas próprias respostas, seus próprios caminhos. O respeito a essa liberdade é a base de qualquer convivência pacífica e justa. A diversidade de crenças, de visões, de experiências deve ser vista como fonte de aprendizado, de enriquecimento, nunca como ameaça. A ciência e a espiritualidade, quando livres e respeitosas de seus limites, podem enriquecer-se mutuamente, oferecendo respostas complementares às grandes questões humanas. A verdadeira maturidade espiritual está em conviver com a incerteza, em aceitar que a verdade é sempre parcial, provisória, humana. Somente assim será possível construir um futuro em que a liberdade, a justiça e a dignidade de todos sejam valores inegociáveis, acima de qualquer crença, de qualquer dogma, de qualquer tradição. A religião, a ciência, a filosofia, a arte, todas são expressões dessa busca. Todas têm seu valor. Todas merecem respeito, desde que não pretendam impor-se como únicas ou definitivas. A escola deve ser um espaço livre,
onde todas as crenças possam ser conhecidas, discutidas, analisadas, sem privilégios nem censuras, sempre com o objetivo de formar cidadãos conscientes, responsáveis e preparados para a complexidade do mundo. Revelam que a Bíblia é um mosaico de tradições, de disputas teológicas, de adaptações políticas, e que deve ser lida com o mesmo rigor e criticidade que se aplica a qualquer outro documento histórico. Será uma religião aberta, plural, capaz de conviver com a dúvida, com a crítica, com a diversidade. Libertar a fé das correntes do dogmatismo é permitir que ela floresça de forma mais autêntica, mais humana, mais compatível com as exigências éticas do nosso tempo. É abrir espaço para uma vivência religiosa que não exclua, que não oprima, que não combata a diferença, mas que se reconheça como parte de um todo maior, diverso e em constante transformação. A verdadeira espiritualidade não teme a liberdade, porque sabe que só nela é possível encontrar plenitude. Qualquer tentativa de manter a religião como sistema de poder, como instância normativa superior às demais, está fadada ao fracasso ou à marginalização. O mundo contemporâneo exige liberdade, exige respeito à autonomia individual, exige reconhecimento da pluralidade como riqueza e não como ameaça. A leitura simbólica, ética e cultural dos textos sagrados possibilita resgatar aspectos positivos das tradições religiosas, sem abrir mão da razão e do espírito crítico, ainda que seus fundamentos metafísicos sejam questionáveis. Ela desempenhou e ainda desempenha papéis importantes na organização das comunidades, na criação de vínculos de solidariedade e na promoção de obras sociais. A religião não deve ser demonizada, mas precisa ser compreendida dentro de seus limites. Não cabe mais à religião ditar as regras da ciência, da política ou da moral pública. Sua função, caso queira manter alguma relevância, deve ser a de oferecer espaço para a reflexão pessoal, para a busca de sentido, para a vivência de valores, que contribuam para a construção de uma sociedade mais humana, mais solidária e mais justa. Contudo, esses aspectos positivos não justificam a manutenção de dogmas ultrapassados ou a imposição de normas religiosas sobre a esfera pública e política. O Estado laico é, nesse sentido, a única garantia de que todas as crenças e descrenças possam coexistir de forma pacífica e igualitária, sem privilégios nem perseguições, oferecer respostas provisórias para as grandes angústias da existência humana, estabelecer normas de conduta e legitimar estruturas de poder. O cristianismo, tal como outras tradições religiosas, surgiu nesse contexto, apropriando-se de elementos simbólicos, mitológicos e filosóficos já presentes em culturas anteriores e reconfigurando-os para atender às necessidades específicas de sua época. O discurso religioso é eficaz, justamente porque consegue articular respostas simples e absolutas para questões complexas, oferecendo segurança emocional a seus adeptos e facilitando a adesão a sistemas normativos que reforçam a coesão social. Entretanto, o avanço da ciência e do pensamento crítico revelou as limitações dessas respostas religiosas e evidenciou as inconsistências internas das doutrinas que se pretendem eternas e imutáveis. A arqueologia, a historiografia e a linguística demonstraram que muitos dos relatos bíblicos não possuem fundamento histórico ou correspondência com os fatos verificados. As narrativas da criação, do dilúvio, do êxodo, entre outras, não encontram respaldo nas evidências empíricas, sendo mais bem compreendidas como mitos fundadores que visavam fortalecer a identidade de um povo em meio a desafios existenciais e geopolíticos específicos. A insistência em manter a Bíblia como uma fonte absoluta de verdade
ignorando seus contextos de produção e suas múltiplas camadas de sentido. Revela mais sobre a necessidade psicológica de segurança do que sobre a realidade dos fatos. A função social da religião, entretanto, não deve ser desprezada. O desafio contemporâneo é encontrar um equilíbrio entre o respeito à liberdade religiosa e a defesa intransigente dos direitos humanos, da ciência e da liberdade de pensamento. A hermenêutica e a exegese, nesse contexto, tornam-se ferramentas indispensáveis para uma leitura responsável e consciente das Escrituras. A maturidade espiritual não se alcança pela submissão cega a dogmas, mas pela capacidade de questionar, de duvidar, de buscar novos caminhos. A religião que sobrevive no futuro será aquela que souber renunciar às pretensões de absolutismo, que aceitar seu papel como uma entre tantas formas de interpretar e viver o mistério da existência. A crítica às religiões, portanto, não é um ataque à espiritualidade, mas um convite à sua reinvenção. É fundamental, nesse processo, reforçar a importância da educação como ferramenta de emancipação. A ciência, por sua vez, deve manter seu compromisso com a busca pela verdade, através de métodos racionais, empíricos e verificáveis. Por fim, é necessário reconhecer que a busca por sentido é uma jornada pessoal, que não pode ser imposta nem padronizada. A humanidade avança quando reconhece suas limitações, quando aceita a dúvida, quando busca respostas sem medo, sem dogmas, sem preconceitos. Essa é a lição mais importante que a história das religiões pode nos oferecer: a humildade diante do mistério, a coragem diante da dúvida, o respeito diante da diferença. Encerrar uma reflexão tão densa e abrangente sobre as religiões, especialmente sobre o cristianismo e a Bíblia, exige reconhecer que o verdadeiro avanço do pensamento humano passa pela capacidade de conviver com a pluralidade de ideias e pelo abandono definitivo das pretensões absolutistas que tantas vezes marcaram a história das crenças religiosas. Entretanto, também esteve envolvido em práticas que negaram a liberdade, que cercearam o pensamento, que alimentaram perseguições e promoveram guerras em nome de uma suposta verdade divina. Reconhecer essa ambivalência é um exercício de maturidade intelectual e espiritual. Não há mais espaço para discursos que pretendam impor verdades únicas ou que neguem os avanços da ciência e dos direitos humanos. A separação entre religião e política assegura que nenhuma doutrina imponha suas normas sobre a coletividade e garante que o espaço público seja um ambiente de convivência plural, onde todas as vozes possam ser ouvidas e respeitadas. A laicidade não é inimiga da religião. Ao contrário, é sua principal aliada na preservação da liberdade de culto e da integridade das experiências espirituais. A convivência pacífica entre diferentes crenças e convicções passa pela aceitação do outro, pela valorização da diversidade e pelo respeito à liberdade individual, por meio do ensino crítico, da valorização da ciência, do incentivo à reflexão e à curiosidade. Forma-se uma sociedade mais preparada para enfrentar os desafios do presente e do futuro. Não há, portanto, lugar para absolutismos ou para imposições. A maturidade espiritual reside na aceitação dessa impermanência, na busca contínua por respostas, na disposição para aprender, para mudar, para crescer. A ciência, a arte, a filosofia, a espiritualidade, todas têm seu lugar nesse processo, desde que se reconheçam como partes de um todo maior, diverso e em constante transformação. A maturidade exige essa visão ampla, aberta, generosa, capaz de integrar diferentes saberes e experiências em uma convivência harmônica e respeitosa. A dúvida é parte essencial desse processo,
assim como o respeito pela multiplicidade de caminhos que a humanidade trilha em sua busca por sentido. O que nos torna humanos é justamente essa capacidade de duvidar, de perguntar, de aprender. A liberdade, a razão, a compaixão e o respeito mútuo são os pilares sobre os quais podemos construir um futuro em que a dignidade de cada pessoa seja reconhecida e preservada acima de qualquer crença, de qualquer dogma, de qualquer tradição. A escola deve ser um espaço de liberdade, de debate, de construção de saberes múltiplos, onde o aluno possa conhecer as religiões, mas também as filosofias, as ciências, as artes, construindo uma visão de mundo ampla, respeitosa e plural. Liberdade para crer, para não crer, para buscar, para questionar, para construir novas formas de compreender o mundo e a existência. Liberdade para respeitar as tradições, mas também para superá-las quando se tornam obstáculos ao desenvolvimento humano. A verdadeira fé não teme a liberdade. Ao contrário, nela encontra seu terreno mais fértil. A fé, quando livre e consciente, pode continuar a oferecer sentido e consolo, sem precisar recorrer à exclusão ou à intolerância. Ao mesmo tempo, deve estar aberta ao diálogo com outras formas de compreensão humana, reconhecendo que o saber não se esgota nas verdades empíricas, mas também se constrói nas experiências estéticas, éticas e espirituais. A liberdade de crença é um direito inalienável, assim como a liberdade de não crer. O respeito mútuo, a disposição para o diálogo e a aceitação da diversidade são as bases para uma convivência saudável e construtiva. A verdadeira espiritualidade, desprovida de arrogância e de pretensões de superioridade, é aquela que reconhece a dignidade do outro, que promove a paz, que busca o bem comum. O equilíbrio entre ciência e espiritualidade é possível e desejável, desde que cada uma respeite seu campo de atuação e suas limitações. Não se trata de negar as contribuições positivas, mas de compreender que toda instituição humana é falível, limitada e sujeita a revisões. A religião, enquanto construção humana, cumpre um papel específico dentro de determinados contextos históricos e sociais, mas não pode mais reivindicar para si o monopólio da verdade, tampouco se colocar acima das demais formas de saber e das conquistas da razão. O cristianismo, ao longo de sua trajetória, produziu obras grandiosas, exerceu influência inegável sobre as artes, a filosofia, a política e a ciência. A leitura crítica da Bíblia promovida pela exegese e pela hermenêutica modernas permite extrair dos textos sagrados aquilo que há de mais valioso para o desenvolvimento ético e cultural da humanidade, sem que se caia na armadilha do literalismo ou do dogmatismo. Compreender as Escrituras como expressões culturais, simbólicas e históricas de um povo é dar a elas o devido valor, sem transformá-las em instrumentos de opressão ou em obstáculos ao avanço do conhecimento. A maturidade exige essa leitura lúcida, desapegada de ilusões e aberta ao diálogo com todas as demais formas de saber. No mundo contemporâneo, marcado pela complexidade, pela diversidade e pela interconexão global, o papel da religião precisa ser repensado. A defesa do Estado laico é, nesse sentido, essencial para garantir essa liberdade e para proteger tanto os que creem quanto os que não creem. A educação, como já enfatizado, é a chave para a superação do fundamentalismo e do obscurantismo. A ciência, por sua vez, deve permanecer fiel aos seus princípios, resistindo às pressões de dogmas e ideologias, mantendo-se como fonte confiável de conhecimento sobre a realidade. No plano individual, cabe a cada pessoa refletir sobre suas próprias convicções, suas buscas, seus caminhos.
A história das religiões, quando estudada com rigor e honestidade, revela que todas são transitórias, que todas se adaptam, que todas refletem as limitações de seus contextos e de seus criadores. O legado que a reflexão crítica sobre as religiões pode deixar para as futuras gerações é, acima de tudo, o da liberdade. A superação das amarras dogmáticas é condição indispensável para que a humanidade possa avançar em direção a um futuro mais justo, mais livre, mais solidário. Ao final dessa reflexão, cabe reafirmar que o verdadeiro progresso espiritual e intelectual da humanidade não está em encontrar respostas definitivas, mas em manter viva a chama da busca, da curiosidade, do questionamento.